Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal Matemática Fundamental. Vamos aqui nesta videoaula estudar subtração de números naturais e vamos também, além da teoria, vamos também resolver muitos exercícios. Convido você desde já a prestar bem atenção neste vídeo, nas explicações, tá bom? E qualquer dúvida você pode estar interagindo comigo, deixando aí os comentários no canal. Pode ser uma pergunta, pode ser sugestões, enfim, que você possa participar. Seja muito bem-vindo e vamos lá então. Vamos aprender nessa aula resolver situações, problemas envolvendo subtração de números naturais. Então aqui o nosso foco aqui é resolver esta operação subtração dentro do conjunto dos números naturais. Bom, vamos lá, iniciemos com essas interrogações. O que significa subtrair? Quais ideias estão associadas a esta operação, né? No caso, a operação subtração. Quando é que eu leio uma seguinte situação e dali eu já sei que a operação que eu vou utilizar para resolver é a subtração? Esse é o desafio, certo? Nós vamos em prática no decorrer dessa aula aqui. Observe no esquema abaixo a representação da altura em metro de 5 dos prédios mais altos do Brasil. Temos aqui uma situação para a gente analisar. Vamos lá então. O primeiro prédio aí, Mansão Margarida, Costa Pinto, 154 metros, fica em Salvador, Bahia. Temos aí IPs, 158 metros, São Paulo. Rio Sul Center, 163 metros, no Rio de Janeiro. Edifício Itália, 165 metros, em São Paulo. E temos o edifício Mirante do Vale, 170 metros, em São Paulo. Então, temos aí 5 edifícios, né, os mais altos do Brasil. E o que é pedido aqui nessa situação? Qual é a diferença na altura dos dois maiores prédios representados no esquema? Então, para você não viajar na maionese, olha aí, ó, qual é a diferença? Essa pergunta aqui, né, qual é a diferença na altura? Diferença não é para você olhar para um prédio e para o outro e dizer que um é azul, outro é preto, outro é amarelo, não. Em matemática, essa pergunta, qual é a diferença? Ela vai nos levar a raciocinar da seguinte forma. Temos que levar em conta os dois maiores prédios, as alturas, e dali nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma subtração. Então, diferença é o resultado da subtração, tá certo? Vamos ver aqui. Então, para resolver esse problema, vamos usar a ideia de comparar uma medida com outra. Você tem lá dois prédios, os mais altos, né? Você vai olhar para um, olhar para outro e vai comparar qual deles é o maior e quantos metros um é maior do que o outro. Então, os prédios são esses, né? O Mirante do Vale, que tem 170 metros de altura, e o edifício Itália, que tem 165 metros de altura. Então, nós temos aqui, né, os termos da subtração. O primeiro aqui é o minuendo, o segundo subtraindo, e o resultado dessa diferença aí, ó, o resultado dessa subtração é a diferença, o resto, certo? Você tem aqui o primeiro termo, 170 menos 165, ou seja, você vai tirar 165 de 70, restando 5. Então, essa é a diferença, né, de altura entre o Mirante do Vale e o edifício Itália, que é de 5 metros. Ou seja, o edifício Mirante do Vale, ele é maior, ele é mais alto que o edifício Itália em 5 metros, ok? Bom, a subtração também está relacionada à ideia de completar e de tirar unidades. No caso aqui, a gente usou a ideia de comparar.
Mas há outras ideias, por exemplo, completar ou então tirar unidades. Vamos ver aqui. Um estádio de futebol colocou à venda 3.950 ingressos de um clássico. Até agora já foram vendidos 700 ingressos. Quantos ingressos ainda tem à venda? Olha aí. Então, o total de ingressos colocado à venda 3.950. Até agora venderam somente 700 ingressos. E a pergunta é: quantos ingressos ainda tem à venda? Como é que eu vou raciocinar aqui para resolver isso, né? Eu tenho dois números em questão e temos uma ideia para saber qual operação usar. Então veja aqui. Para resolvermos este problema, vamos usar aqui a ideia de completar. Então temos que calcular a diferença de ingressos à venda e a quantidade de ingressos que já foram vendidos. Ou seja, temos aqui o número 3.950, que é a quantidade de ingressos colocado à venda. E nós vamos tirar desse aqui aqueles que já foram vendidos, ó, 700 ingressos. Então, nesse caso, vamos fazer o quê? Nós vamos tirar aqui de 3.950 700. Ou seja, em outras palavras, eu também poderia dizer assim: quanto falta para vender todos os ingressos? O que falta para completar a venda total de ingressos? Eu também poderia pensar assim, tá certo? Poderia. Então aqui, fazendo aqui a subtração, 5 menos 0 é 5, 9 menos 7 é 2 e 3 é 3. Então, quantos ingressos ainda tem à venda? 3.250 ingressos, tá certo? Então assim, observe que não é complicado fazer a subtração. Eu só espero que você, ao pegar um contexto, uma situação, que você possa entender lá a ideia que está lá impregnada, para você poder então colocar a operação certa na questão e resolvê-la. Então aqui nós temos o minuendo novamente, ó, subtraindo, que são os termos da subtração, e o resultado, que é chamado de diferença ou resto. É sempre nessa ordem. O termo de cima aqui ele é o minuendo. Esse segundo termo aqui ele é o subtraindo, que o subtraindo é o valor, a quantidade que eu vou tirar do minuendo, né, do número 3.950, e o resultado, né, que eu encontrar depois que eu tirar 700 de 3.950 é a diferença ou resto, ou seja, é o resultado da subtração. Não confunda, é importante entender assim, os termos, o lugar exato, porque vai haver situações que a gente vai precisar então lembrar disso aí. Observação: na operação subtração com números naturais, obrigatoriamente o número maior fica sempre em cima, tá? Na subtração, o número maior fica sempre em cima. Ele é sempre o minuendo, né? Bom, vamos ver aqui duas situações e vamos ver a ideia envolvida em cada situação. Primeira situação: Luiz tem 52 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para ele completar uma centena? Aqui a ideia já está bem clara, né? Faltam para completar. Vejamos aqui, ele tem 52 e quer completar 100, né? Uma centena é 100, né? Eu sei que a ideia aqui é de completar, porque está aí já no texto. Então veja bem, está aí essa barra azul que representa a centena, que representa as 100. Ele já tem 52 figurinhas. Então, o que falta? Olha aí, ó. Esse aqui é o que falta para completar os 100. Ele tem 52. Ó. Isso aqui, ó, é o que falta para completar uma centena. Então, a gente poderia até querer saber, né, quanto falta para completar a centena. Olha aí.
tem 52 mais um valor que eu não sei qual é, e que isso aqui vai ser igual a 100 figurinhas. Dá para entender, ó? Eu estou usando aqui uma adição, mas para a gente chegar na subtração, ó. Então, se eu tenho o minuendo e eu não sei quem é o subtraindo, para mim saber, né, o que eu faço? Eu pego lá o total, ó, 100 menos os 52, isso é igual a 48, ou seja, o meu resultado aqui na adição, a soma vai ser o meu minuendo, ó. O 52, que é o que eu já tenho, subtraindo. O que eu encontrar aqui após resolver essa conta aqui, essa diferença aqui, é que vai ser quem? Vai ser o meu subtraindo, ó. Certo? Então, muito cuidado com essas questões. Mas aqui o que eu quero que enfocar bem aqui é só a ideia, certo? Aqui a ideia de completar, porque a gente vai aprofundar os cálculos nas aulas seguintes. Aqui importa que você entenda isso aqui, ó. Leia a questão e veja qual a ideia que está lá envolvida. No caso aqui, ideia de completar. Na segunda situação, Ana tinha 5 blusas e doou 3 delas. Com quantas blusas ela ficou? Ana ficou. Bom, tinha 5. Se ela doou, ela tirou, né? 3. Então aqui ela ficou com 2. Qual a ideia aqui? Tirar unidades. Ela tinha 5, tirou 3, ficou 2. Então, bem tranquilo isso aí, né? Calcule o resultado das subtrações. Lembre-se que nem sempre é possível efetuar uma subtração entre dois números naturais. Observe isso aqui. Eu tenho aí 189 menos 86. Nós temos aqui o minuendo, número maior, e o subtraindo, número menor. Pode acontecer deles serem iguais? Pode. Mas não sendo iguais, na subtração, o minuendo sempre tem que ser o maior. Ou seja, se eu for armar essa conta aqui, 189 fica em cima. E o 86 fica embaixo. É sempre desse jeito aqui. 9 menos 6 são 3. 8 menos 8 é 0. E 1 é 1. Não tem nada para subtrair, então ele é 103, né? Aqui no caso eu tenho 856 menos 799. Ó, 856 é o meu minuendo, ele é maior do que 799, que é o subtraído. Então, eu já sei que eu vou ter que colocar 856 na parte de cima, o meu minuendo, e o 799 embaixo, que no caso é o número menor. Eu não posso tirar uma coisa maior de uma menor, né? Aqui tem que fazer aquele chamado reagrupamento, ó, porque eu não posso tirar 9 de 6, então tiro um daqui, fica 4, então aqui fica 16. Agora eu posso tirar 9 de 16, que fica 7. Eu não posso tirar 9 de 4, novamente eu vou ter que reagrupar. Eu vou tirar aqui uma centena, então fica 7. E aqui fica 14 dezenas, ó. 14 tira 9, fica 5, não é isso? 7 tira 7 fica isso aqui. Então 57 é a diferença entre 856 e 799. Já aqui observe o seguinte, ó, o meu minuendo é 654 e o meu subtraindo é 830. Neste caso não é possível resolver isso aqui quando eu falo de números naturais. Por quê? Porque o número maior tem que ser sempre aqui o minuendo, ó. Certo? Sempre. Então aí não tem solução, então fica assim, né? Não vamos resolver. E aqui nós temos 2.160 menos 3.000. Novamente, ó, o número menor aqui, ó, sendo o meu minuendo, e 3.000 sendo o meu subtraindo, o número maior. Então aqui também não tem solução nos números naturais, tá certo? Só podemos fazer essa conta quando o maior tiver sendo o minuendo, ou seja, em cima, né? Se eu fosse armar aqui a conta ficaria assim, ó, 2.160 menos 3.000, olha aí, ó.
Não faz sentido isso, ó. Ficaria um valor negativo aqui, coisa que a gente não estudou ainda, né, no sexto ano. Bom, vamos aqui então para o próximo slide. Pedro nasceu em julho de 1993. Que idade ele terá em agosto de 2025? Então ele nasceu em 1993. A pergunta é: qual vai ser a idade do Pedro em 2025? O que eu faço aqui para resolver isso aqui? Bom, vamos lá então. Vamos aqui fazer uma reta aqui para representar aqui a vida do Pedro. Então ele nasceu aqui, né? Olha aí. Ele nasceu em julho de 1993. E a gente quer saber qual é a idade do Pedro em agosto de 2025. Então a idade do Pedro vai ser representada por esse espaçamento aqui, ó, entre o nascimento em 1993 até agosto de 2025. Então aqui é a linha do tempo da vida do Pedro, né? É aqui. A idade dele vai ser representada por essa distância do nascimento até agosto de 2025. Então a nossa conta é essa aqui. 2025, que é o número maior, menos 1993, que é o número menor. Sempre o maior em cima, né? Quando eu falo de números naturais. Fazendo esta continha aqui, observe, 5 tira 3, fica 2. Aqui, observe que eu tenho que reagrupar. Eu não posso tirar 9 de 2. E eu não tenho nada para reagrupar aqui na centena. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar uma unidade de milhar, fica uma, vem para cá. Então, fica 10 centena. Aí eu tiro uma centena, então fica 9. E vem para cá, formando 10 dezenas. Então, 12 tira 9, fica 3. 9 tira 9 fica 0. E 1 tira 1 fica 0. Então, qual é a idade de Pedro em agosto de 2025? Pedro terá 32 anos. 32 anos de vida. Então, muito obrigado, né, a todos que ficaram até agora comigo, assistindo essa aula. Espero que vocês tenham compreendido. E a gente vai ver outras videoaulas sobre subtração, explorando mais o algoritmo, tá? Então, eu te espero na próxima videoaula.